Olha, uma relação, seja ela de amizade ou amorosa, é uma via de mão dupla. Quem nunca sentiu que fez o papel de, eu acho esse nome tão forte, de bobo, de trouxa, enfim, de passado para trás. Isso muitas vezes pode ser causado pela falta de comunicação e gerar muito sofrimento. É exatamente nesse contexto que emerge o termo responsabilidade afetiva. E é claro que eu quero entender mais e por isso nós convidamos a nossa psicóloga Érica Retrão, que por sinal me deixou super feliz. Eu me senti agora uma Xuxa Morena no Piauí. Estou tendo o prazer de receber uma psicóloga maravilhosa que já acompanhava a Vanusa já há um bom tempo e hoje eu estou tendo o prazer de estar com a profissional. Que coisa maravilhosa! Tudo bom, Érica? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é meu, né? Como eu tinha dito, você que eu acompanho desde a minha infância, que eu adorava seus programas desde pequenininha e é um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui agora. E o prazer maior para mim, porque eu estou tendo a oportunidade de entrevistar hoje uma menina que me assistia e uma mulher hoje profissional, psicóloga, uma profissão que eu particularmente admiro, respeito e acho que todo cidadão deveria ter. Isso deveria ser lei, um psicólogo na vida de cada cidadão. Eu acho que deveria ser lei. Eu acho que mais do que se preocupar com outros lados da vida do ser humano, seria interessante cada pessoa ter um psicólogo, porque eu acho que muitas coisas seriam resolvidas e muitas coisas seriam mais bem entendidas. Então hoje eu tô aqui com a Érica Retrão, que por sinal tem um sobrenome maravilhoso, e que vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Responsabilidade afetiva. De quem é essa responsabilidade? Ambos mesmo? Sim, né? A gente tem que ver essa coisa, né? Da via de dois sentidos, né? Dos dois. E aí, a responsabilidade afetiva é esse compromisso que a pessoa tem em responder pelas próprias ações. Então, assim, às vezes as pessoas estão numa relação que uma das partes não tem tanto essa consciência da responsabilidade sobre as próprias ações, mas o outro também pode ter uma atitude em relação a querer estar ou não estar nessa relação, em querer alimentar ou não alimentar. Quando a gente fala de responsabilidade afetiva, ela vai mexer com a parte amorosa, da família, dos amigos, como é que funciona? Então, a responsabilidade afetiva, ela está incluída em qualquer relacionamento, então, tanto nos relacionamentos interpessoais, quanto no relacionamento intrapessoal, que é de você com você mesmo, né? E isso passa tanto pela família, quanto pelos amigos, relacionamentos amorosos, até por relacionamentos corriqueiros, né? O porteiro, o caixa do supermercado. Então, assim, a forma como você se coloca diante das situações e como você afeta as pessoas. Durante esses 7 meses de pandemia, essa responsabilidade afetiva, ela se tornou mais aguçada, ela se tornou mais presente, se chamou mais atenção? As pessoas estavam meio que, eu não tô nem aí pra você? Sim, né, assim, as pessoas elas ficaram um pouco mais reclusas, né, em quarentena, então assim, elas tiveram mais tempo. Bater de frente, né? Sim, né? Então entrar em contato com coisas que às vezes iam passando, né? E aí ia levando aquela rotina, aquela agitação, aquele movimento. E aí chegou num ponto que as pessoas realmente precisaram parar e olhar, né? Para a situação, para o contexto, para a relação, tanto com o outro quanto consigo mesmas. Eu acho que chegou a alguns limites e se passou de alguns limites, né? E aí esse momento tem muito essa coisa de você valorizar o outro ou não valorizar. Eu queria te convidar para você vir para cá, porque assim, a gente está vivendo um momento, a gente vai falar sobre celebridades. A gente está vivendo um momento, gente, muito complicado, que é as celebridades que estão aí a todo instante sendo motivo, na verdade, deixa eu ficar mais aqui, pode ser, vem mais pra cá, a todo instante sendo motivo, na verdade, de piadinhas, pessoas estão entrando em depressão, estão sofrendo, na verdade, por quê? Porque essa história das redes sociais, gente, o que aconteceu?
fez com que uma pessoa que não conhece a história do outro, que não conhece a história do casal, na verdade entrar e ofender, humilhar, debochar e não entender a dor do outro. Nós temos aqui um casal que todo mundo conhece, que é o Gustavo Lima e a sua esposa. Nesse momento, a gente sabe que existe a questão dos fãs. Aquelas pessoas que admiram, aquela pessoa que está fazendo mais sucesso naquele momento, que está mais em evidência. Temos aqui o Neymar e a Bruna, que foi uma relação que se acabou, mas até hoje ainda tem essa coisa de entrarem muito na vida dela. Tem aqui o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza. Tem aqui, ó, o outro, que eu não me recordo o nome dele. O Vitão. O Vitão, pronto, me ajuda, tá? Me ajuda. E também a Luísa Sonza. E temos outras pessoas, como por exemplo a Anitta, que tem passado por várias situações aí e que as pessoas ficam ali o tempo todo. Como falar? Pronto. Esse casal aqui também já foi, já voltou, já foi, já voltou. Outro casal que já foi, já voltou milhões de vezes foi o Léo Santana com a Loren Prota, né? E aí eu pergunto, até que ponto existe uma responsabilidade afetiva nestas situações? Com o casal que viveu e que por algum motivo não quer mais viver, ou se quer voltar ou não quer, e com a população, com quem está dando seus palpites e que muitas vezes não deixa essas pessoas viverem suas vidas. Vamos falar sobre isso. Então, assim, falar de relacionamento é sempre uma coisa bem complexa, né? E bem subjetiva. Então, às vezes, o que é algo muito natural para você, que você considera uma relação saudável, uma relação que está agregando para você, para mim, pode não significar a mesma coisa, né? Mas, assim, o que a gente vê muito é essa coisa das pessoas se identificarem com essas pessoas que estão na mídia, né, que fazem um trabalho realmente com o público, e aí as pessoas acabam desenvolvendo algum tipo de realmente identificação e às vezes projetarem nessas pessoas conteúdos que são muito pessoais e que para elas é uma outra coisa, é uma outra realidade, é uma outra forma de vivenciar aquilo. O julgamento é algo que, para quem julga, talvez não vá sentir a dor na pele. Mas para quem está sendo julgado, é ruim. No caso aqui, a gente vê a questão aqui do Gustavo Lima com a esposa, que foi algo que chocou, nesse exato momento, toda uma população, onde todo mundo achava que viviam o maior amor do mundo e, de repente, ela está sofrendo vários tipos de acusações e ele também. Mas aí fica a responsabilidade afetiva. Nesse momento, cabe a ambos darem um limite, respeitarem um ao outro? Como é que funciona? Porque quem está do outro lado está jogando, está julgando, está machucando. E, de repente, um dos lados com certeza está sofrendo mais do que o outro. E aí, como é que fica essa responsabilidade? Pois é, então assim, tem muito uma coisa de a pessoa ter essa consciência intrapessoal que eu falei no começo, né? Se colocar no lugar do outro. Dela, não, a intrapessoal é a coisa dela olhar para si e perceber qual é o meu limite, o que eu consigo suportar, o que eu permito na minha vida e o que eu não permito na minha vida. E é aí que entra o papel do psicólogo, né? E talvez de outros profissionais também da saúde mental, no sentido de estar sendo um suporte para esses momentos, né? Porque, assim, as pessoas estão em níveis e níveis de autoconhecimento. Algumas têm mais, outros têm menos. Em alguns momentos a gente pode se envolver em algumas relações que possam estar trazendo grandes prejuízos para a nossa vida. Mas aquilo também serve de experiência para a gente ficar atento e ver o que é que eu quero para mim, quais são os meus princípios e quais são os princípios dessa outra pessoa. Nem todo mundo está preparado para esse momento. Alguns conseguem se sair super bem, outros sofrem muito, né? Outros saem até das redes sociais, acabam de uma certa forma bloqueando aquela situação. A Bruna Marquezine com o Neymar é algo assim que não se acaba. Eternamente na boca, na mente de todo mundo.
E aí vem aquela história. Como é que a gente pode mandar um recado para os fãs, por exemplo? Como é que eles devem se colocar diante dessa situação? Você falou de dentro de si, mas como é que ele pode, de uma certa forma, ter compaixão com o outro? Porque isso pode trazer danos. Danos para os filhos, danos para a própria pessoa que ficou numa situação que ninguém sabe o tamanho da dor. E não entender a relação, porque só quem vive é quem sabe. É verdade, é verdade. Então, assim, acho que falar sobre isso, né? Quando você toca nesse assunto do fã, ele ter esse cuidado, é super importante, né? Porque realmente a questão da empatia, né? De você às vezes se colocar no lugar do outro, de você perceber que aquilo pode gerar uma dor no outro. Isso também é responsabilidade afetiva, né? É você saber que você não tá naquela relação, mas já que você não pode mudar aquela situação, também não precisa julgar e não precisa apontar, né? Então, assim, o que eu posso fazer, já que eu não posso minimizar a dor, para que essa dor não aumente, não se torne ainda maior, né? Então, às vezes, é até mais importante permanecer em silêncio, né? Alimentar um sentimento de compaixão, né? Porque a empatia também, às vezes, ela pode até gerar um pouco de dor, de sofrimento, porque a pessoa realmente acaba incorporando a dor do outro. E a compaixão não. A compaixão é quando você consegue perceber a dor do outro, olhar para a dor do outro, mas você tem um movimento de resolução. Como é que eu faço para tentar resolver isso? E como fã, às vezes, entrar numa rede social e colocar uma mensagem de apoio, de suporte, para qualquer uma das ambas partes, né? Pode estar ajudando a amenizar um pouco, a aliviar. Nossa querida Érica vai responder duas pessoas que nós temos aqui no WhatsApp, tá? Vamos ver aqui quem é. Bom dia, sou Leonardo Nogueira, moro no Real Copagre. Eu me relacionei com uma pessoa por 5 anos e estou em um novo relacionamento. Quero muito postar fotos desse momento, mas não sei se devo, porque a gente não se fala mais. O que sugere que eu faça? Uma pessoa como esta, ela está tendo uma responsabilidade afetiva, não está? Tá, sim. Isso não quer dizer que essa pessoa esteja apaixonada ainda pelo outro ou que quem está com ele imagine isso ou as outras pessoas. Na verdade, o Leonardo Nogueira tem respeito pela pessoa que passou pela vida dele. Isso é uma responsabilidade afetiva? Sim, né? Ele se pergunta, não sei se devo... porque a gente não se fala mais. Então, assim, tem uma dúvida, ele demonstra aí um receio, né? Não sei se a pessoa vai gostar, talvez, né? Isso que ele esteja querendo dizer. Existe uma consideração, pelo menos é o que ele demonstra. Mas ele está vivendo um momento, e aí ele faz a pergunta, o que sugere que eu faça? Eita! Então, na hora dessa sugestão, é super importante, assim, que ele realmente busque a pessoa, né? Porque é, de novo, essa coisa. Cada um tem os seus valores. E aí, será que essa pessoa vai achar essa postagem interessante? Pelo menos uma satisfação. Não quer dizer que você tenha que ser refém de uma relação que passou. Mas você pode dar a satisfação, que é uma forma de você demonstrar amizade e respeito, né? Sim. De uma certa forma da sua parte. Achei o Leonardo Nogueira muito cabeça, maturidade. Eu sou Maria Antônia, me separei faz 5 meses, agora. Ele era mais novo que eu e já está com outras. Isso me incomoda muito. Acho que ele não se importa comigo, porque fica postando por aí e indo aos lugares que já vivemos juntos. Como eu posso superar isso? Estou errado de me sentir assim? Então, é bem interessante, né? Porque, assim, às vezes as pessoas, às vezes não, a gente cria muitas expectativas quando a gente está se relacionando com o outro, seja com os amigos, no relacionamento amoroso ou mesmo na família, de achar que as pessoas elas vão alcançar as nossas expectativas quando a gente as cria. E aí, separados, né? E ainda assim, existe uma expectativa dela em manter algo que para ele talvez já esteja resolvido, né? Então, assim, não é que ela não possa sentir, ela pode sentir. Os sentimentos são dela, a forma de encarar é dela, ela pode sentir o que ela quiser, né? Então, assim, precisa se sentir livre para sentir o que quiser.
Mas, como lidar com esses sentimentos e quais as expectativas reais que você vai ter sobre o que acontece, aí já é outra coisa. Então, se estiver gerando muito sofrimento, se estiver gerando muita dor, é importante procurar ajuda. Pronto, a psicóloga falou a respeito de um assunto muito importante. Quando você sente que você não consegue resolver o problema, aí é hora de você procurar ajuda. Porque também tem aquelas relações que, na verdade, elas terminam, mas elas não te deixam. Elas terminam, mas estão o tempo todo ali te buscando. E aí, nesse momento, também cabe buscar ajuda, para poder saber também se colocar numa posição de valor. Exatamente. E aí, outro ponto assim, bem importante de estar ressaltando é que nas relações que a gente constrói, é super... É um ponto assim decisivo. Você tem um olhar sobre como essa pessoa está chegando até a mim. Ela tem uma fala clara, ela tem uma fala gentil, né? Então, às vezes a pessoa promete várias coisas, tem um discurso assim bonito, sofisticado. Mas na prática... Mas aí você vai fazer, né, uma comparação ali com as atitudes dela e você vê que não é bem assim. Mas aí você... São só palavras. Isso. Ao vento. E aí você vai dando corda, esperando, achando que aquilo vai mudar em algum momento, mas não é bem assim, né? Então, os princípios que a pessoa tem, ela vai emitir, mas ela também vai agir. Pronto. Olha, minha dúvida é como eu impor limites no meu sentimento. Como eu posso falar com alguém que não quer mais contato comigo para que eu saiba como se sente? No caso aqui, a Sandra Dagmar, da Vila São Francisco, não é isso? Ela até se identificou aí. Aham. E aí, quando a gente fala de sentimento, a gente também está falando de emoções. Aí ela bota dúvida em como eu impor limites ao meu sentimento. Quanto mais a gente tenta colocar limite a sentimento, a emoção, mais isso tende a se aflorar, né? Então, talvez a estratégia não seja exatamente essa. Talvez a estratégia seja aceitação, né? Aceite o seu sentimento, aceite a sua emoção, permita que reconheça que ela existe. Mas como é que eu vou canalizar isso, né? Então, assim, se eu sei que essa pessoa não quer falar comigo, então será que é uma boa forma de eu estar canalizando essa emoção? É como se eu quisesse tentar passar por um cano e esse cano ele está entupido. Então, será que eu preciso realmente tentar passar por ele? Ou ele está estreito e você vai ficar ali presa. Exatamente, né? E não vai para lugar nenhum. E aí, se existem outros caminhos, outras formas de estar trabalhando com essas emoções, por que não? Uma pessoa que esteja disposta a viver isso que eu estou sentindo junto comigo, né? E poder me sentir mais valorizada, mais empoderada, mais melhor consigo mesma. Muito bom. A gente falou de relacionamento. Para a gente encerrar esse bate-papo muito gostoso aqui, a gente fala um pouquinho, para encerrar, a respeito dessa responsabilidade afetiva na família. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Muito bom esse tópico que você trouxe. Assim, na família, a gente vê muitas vezes que existe uma coisa assim, eu tenho intimidade com a pessoa, então eu não vou ter mais tanto cuidado em dizer, em demonstrar preocupação, em dizer eu te amo, em abraçar, em demonstrar interesse, mas é exatamente o contrário, né? Então, assim, você está convivendo ali dia a dia com a sua família, então essa necessidade é ainda maior, de uma importância ainda maior que isso aconteça. Então, assim, a responsabilidade afetiva, ela começa na infância. Por quê? Porque a criança, quando ela nasce, ela vai estar em contato ali com os pais e com os cuidadores. Então, muitas vezes, a gente vê que quando a criança ela é um pouco mais agitada, ou ela tem ali um comportamento que muitas vezes é difícil de estar lidando, os gritos, né,
são muito presentes e às vezes tem o bater também, que pode estar fazendo parte dessa dinâmica familiar. E aí a criança começa a aprender aquilo desde pequena. Ah, então quer dizer que as pessoas que me amam me batem? Quer dizer que as pessoas que me amam gritam comigo? E aquilo vai naturalizando, né? E aí a pessoa cresce, ela se torna adolescente e ela vai reproduzir esses comportamentos. E quando é o contrário? Quando, por exemplo, se passa uma vida inteira não tendo nada disso e de repente chega-se a uma outra fase e muda o comportamento. Aí já é algo também que tem a ver com algo que ele tenha vivido ou que ela tenha vivido? Então, assim, no caso de, às vezes, a pessoa tem uma família que o amor demais, o exagero do sentimento demais, isso também pode trazer problemas? Exagero de sentimento, talvez não necessariamente, mas assim, às vezes pode estar relacionado ao fato de que, por exemplo, pelo temperamento da pessoa, pela personalidade da pessoa, ela pode ter algum tipo de transtorno psicológico, onde ela, em outros momentos da vida, não foi possível perceber, mas naquele momento ela pode começar a tratar, né? Então, às vezes, não é só uma questão familiar, às vezes também é uma questão do indivíduo. Mas é uma questão do indivíduo que está associada a outros fatores, né? Não é exatamente porque ele quer, mas às vezes por uma questão, porque os transtornos mentais, eles são multifatoriais, né? A falta de algo, hoje a gente vê muitos casais separados, a gente vê, por mais que a mãe queira ser a mãe e o pai, sempre falta alguma coisa, ou vice-versa, né? Às vezes o pai, a falta da mãe, às vezes a questão da própria personalidade, mil e uma situações. É sempre bom procurar um profissional, né? Sim, é sempre bom, no sentido de estar realmente avaliando e vendo o que é que está realmente pegando, né? O que está realmente precisando de um ajuste. E aí podem ser N coisas. Pode ser a questão do temperamento, pode ser um transtorno de personalidade, pode ser uma questão familiar, uma questão ambiental, profissional, ou pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E na questão da amizade é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Bom, primeiro, Érica, eu queria passar mais tempo com você aqui, mas a gente vai estar falando sobre outros assuntos. Primeiro, foi um prazer, tá bom, estar aqui com você. Seja sempre bem-vinda ao Bom Dia News. Quem quiser te acompanhar, como é que faz? Quem quiser também entrar em contato com você. Tá, para entrar em contato comigo, eu tenho um perfil no Instagram, Érica Retrão, se quiserem dar uma olhada. Tem algumas técnicas de meditação, né, respiração e alguns posts que eu também faço, é bem interessante. Quem quiser acompanhar, eu tô lá. Vou te seguir, tá? Agora eu sou sua fã. Agora eu sou sua fã, tá bom? Pois agora somos troca, né? Indo e voltando. Tá bom, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Tá bom? Obrigada, você também. Gente, que gostoso, né?